Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, em exercício, deputado Samuel Malafaia. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 106ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18h30. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito, como sempre, é o nobre deputado, colega engenheiro, doutor Luiz Paulo Correia da Rocha, sempre presente e atuante, um exemplo de parlamentar para esse Estado e para o Brasil, quiçá. Muito obrigado, senhor presidente, pelos elogios. Fico envaidecido, mas costumo dizer, senhor presidente, que quem não é o mais inteligente tem que ser o mais presente e o mais participativo. Mas, senhor presidente, eu revelo a Vossa Excelência que estou cada vez mais preocupado com os sucessivos atritos institucionais que nos leva, no meu entendimento, a desrespeitar a Carta Magna desse país. Diz o artigo 2º da Constituição Federal que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si. Isso é basilar naquilo que define a própria Constituição Federal, no seu artigo 1º, em que nós seríamos a República Federativa do Brasil. E não vou sair do âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Começar só nos últimos 30 dias, isto é, no mês de novembro, as relações conflituosas entre o chefe do Poder Executivo e o Parlamento Fluminense. E, nesse caso, por responsabilidade do chefe do Poder Executivo. Se não, vejamos, vou lhe dar alguns exemplos. Sabe o chefe do Executivo, até porque é advogado, ex-membro da Defensoria e ex-juiz federal, que, sobre benefícios fiscais, ele não pode legislar por decreto. Tem que mandar projeto de lei para o parlamento. E somente no mês de novembro, assim ele procedeu por 2 vezes. A primeira, quando, por decreto, concedeu benefício fiscal para os polos metalmecânicos instalados ou que se instalasse em todo o território do Estado, sem nenhuma análise projetiva
de impactos nas receitas, nem sem nenhuma projeções de geração de emprego e aumento de renda. Logo a seguir, emitiu um novo decreto, quando reduziu a alíquota do querosene de aviação, famoso QAV, que Vossa Excelência conhece enquanto engenheiro mecânico, de redução de alíquota de 12 para 7 pontos percentuais. Não estou entrando no mérito se é bom ou ruim. Estou dizendo que não poderia fazer também por decreto. Logo em seguida, ao arrepio da oportunidade em relação ao regime de recuperação fiscal, ele usa transferências de recursos da saúde, tanto da Secretaria quanto do Fundo da Saúde, para a comunicação do governo, para fazer publicidade na área da saúde, não somente em relação à utilidade pública, mas publicidade para a promoção do governo, tentando usar brechas da legislação do regime de recuperação fiscal. Pode ser até, e eu não acho que tenha, legalidade, mas não tem nenhuma oportunidade. E o fez no horário nobilíssimo, domingo, no Fantástico. Isso Vossa Excelência não viu, porque estava em outro canal, possivelmente na Record, não viu, mas exatamente naquele momento que o Fantástico ia passar a festa do Clube de Regatas do Flamengo, que foi tricoroado, campeão carioca, campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então estava com o índice de audiência no pico, 1 minuto de publicidade. Tem legalidade? Tenho minhas dúvidas, mas oportunidade nenhuma, porque para a população foi um dinheiro jogado fora. Só registrando. Em não satisfeito, de uma forma absolutamente desproposital, a Secretaria da Casa Civil fez retornar os policiais que estavam à disposição de 5 parlamentares que foram escolhidos a dedo, como fossem parlamentares arrivistas do governo. Aliás, até o mês de outubro, pertenciam à base de governo, mas talvez pela aproximação do verão, o clima esquenta, agora são bem-vindos a nós que estamos aqui na oposição desde o primeiro dia. Mas isso não pode ser feito, porque quem requisita funcionários, seja de que área for, para a Assembleia Legislativa, é o presidente da casa. E ele não pode determinar retorno de ninguém sem formalmente se posicionar com a presidência da casa. Há de lembrar Vossa Excelência, que era deputado na legislatura passada, que quando houve a intervenção na área da segurança pública, o general interventor oficiou a casa
a devolução não de parlamento, não de policiais que ele escolheu, de todos. Não cabe escolher um em detrimento do outro para prejudicar, de repente, parlamentares que estão sob risco de vida. Então, veja, Vossa Excelência, o nível de atrito. E hoje, também não sei se custou caro ou não, é possível que Vossa Excelência tenha visto, o jornal O Globo de hoje tem um encarte publicitário do governo do Estado, falando das maravilhas que está acontecendo no Estado na área de desenvolvimento. Área que eu acompanho com lupa. Ao ler aquilo tudo, eu imagino, pedi até para minha esposa me beliscar, para ver se eu não estava sonhando, mas verifiquei que não estava sonhando. E aquilo deve ter custado dinheiro, porque ninguém ia cartar uma publicidade daquela, né, deputado Max? Principalmente o jornal O Globo, de graça. E, inclusive, está lá o benefício fiscal por decreto da cadeia produtiva do polo metal mecânico. Isto é, quando é projeto de lei do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, para essa casa se desgastar, ela se desgasta. Agora, quando é para dar uma de Papai Noel ao setor empresarial, é o governador que o faz. Então, veja o nível de atrito que nós estamos. Estou falando com bastante tranquilidade. Eu acho que essa relação, houve uma ruptura. E essa casa tem que ter dignidade de reagir à altura. Porque tantos deputados neutros, ou de base, ou de oposição, não têm medido esforços para tentar recuperar as finanças públicas, coisa que não tem acontecido. E por último, senhor presidente, porque eu já estou passando do meu prazo, eu queria fazer um outro registro, que foi a votação do dia de ontem, que abriu uma zona de atrito entre o parlamento e o Ministério Público Estadual. E abriu desnecessariamente. Por quê? O parlamento tem direito, é da independência dele, a votar o que quiser. O parlamentar é imune nas suas palavras e nos seus votos, somente. Mas não pode, por mais que o regimento interno possa abrir essa possibilidade, que dê legalidade, é desproporcional, não tem oportunidade que seja na Comissão de Constituição e Justiça apresentada subemenda colocando questões que não foi discutida com deputado nenhum. Era estranha a discussão, porque não era simplesmente uma subemenda sobre o tema que foi foco das discussões e que pega a todos de surpresa e bota a todos nós de perplexidade. E não basta dizer que está avisando o que vai acontecer na hora que está rolando o problema. Então, há que se ter uma saída institucional para essas questões. E volto a dizer, as relações têm que ser de independência e harmonia. Então, essa é a questão central e que vou voltar a falar sobre esse tema no expediente final. Porque se as relações institucionais ficarem esgarçadas,
aí não tem mais saída. Essa que é a questão. E não estou falando de Brasília, não, que está mais do que esgarçada. Eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, onde a gente, né, tem a obrigação e o compromisso com a população de cumprirmos nossos mandatos em benefício dessa população. Então, senhor presidente, desculpe porque me expandi um pouco no tempo, mas era necessário fazer toda essa introdução. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Acho que o senhor fez muito bem e apelo ao bom senso do nosso governador e também do presidente da Casa e de todas as autoridades para que a gente não caia nesse ridículo de estarmos criando casos onde a gente não pode criar. Então, não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.